Muita paz, que nós possamos nos desconectar das angústias do dia, das dificuldades que vivenciamos hoje, de toda e qualquer perturbação que possa roubar a sintonia que nós necessitamos ter com o plano espiritual para absorver, para receber as benesses que a espiritualidade já semeia aqui nesse nosso ambiente de trabalho e de oração. Então nós sugerimos que se desligue o celular, que nós possamos de fato entrar em comunhão com o alto, já que estamos aqui na condição de criaturas necessitadas. Então, diante das nossas necessidades espirituais, é importante que nós possamos abrir os nossos canais sensoriais para receber as intuições, as inspirações e também a visita dos nossos parentes e amigos que já se encontram no mundo espiritual, porque é justamente no instante em que nós nos colocamos à disposição efetivamente, ou seja, que a gente abre o campo mental para uma sintonia mais elevada, que eles se aproximam de nós para nos envolver carinhosamente, matar um pouco da saudade que existe sempre em situações como essa. Evidentemente que nós estamos num período muito interessante da humanidade, que é as festividades natalinas e a proximidade de um ano novo. Então, a maioria das pessoas acredita que a vida passará por uma metamorfose quando o algarismo do calendário humano for alterado de 2019 para 2020. Eu sinto decepcioná-los porque nada vai mudar. Ocorre que nós estaremos, de acordo com os homens convencionaram no seu calendário, chegando ao final de mais um ciclo. A Terra, ela executa dois movimentos. Quem não fugiu da aula de Geografia de Ciências vai lembrar do que eu estou falando. Existe o movimento de rotação, vocês lembram, pessoal? Que é aquele em que a Terra gira em cima do próprio eixo. Então esse movimento ela faz em cima do próprio eixo, completando 24 horas. Não é assim? Todo mundo foi na aula nesse dia? Muito bem. E existe um outro movimento, que é o movimento de... Eita, que pessoal aplicado, né, rapaz? Movimento de translação, que é o movimento da Terra, não é? Em torno do Sol. E nesse movimento nós temos aí as 4 estações. É claro que no Nordeste não existem 4 estações, só existem 2, um verão e outro verão, não é? Eu não conheço aqui inverno nem outono, só conheço calor aqui. Mas brincadeiras à parte, então a Terra faz esse movimento e nós estamos chegando ao final de um ciclo, de um movimento de translação. Então o que ocorre? O homem, pela sua ciência, convencionou o calendário humano com 365 dias. E aí, é claro, existe o calendário, a contagem dos anos, e nós estabelecemos que na mudança de 2019 para 2020 nós iniciaremos um novo ano. Isso efetivamente influencia emocionalmente, psicologicamente a nossa conduta diante da vida. Todavia, é muito importante que a gente comece a refletir, e aí entra a doutrina espírita como uma lente poderosa para que a gente possa contemplar a vida sob um novo aspecto, sob uma nova perspectiva, para entender que a mudança efetivamente, e o final de um ciclo, que é representado pela mudança do algarismo, precisa ocorrer dentro de nós. E aí é que a coisa, não é fácil. Tem gente que está comendo muito desde agosto, mas vai colocar a culpa nas festas. Vai chegar no dia 12, eu comi demais. Não é? Mas já está gordinho há algum tempo, porque está comendo muito sempre, porque não tem disciplina gastronômica, não se adestra para lidar com a alimentação. E a gente vai encontrando subterfúgios, desculpas, para justificar tudo aquilo que nós não conseguimos realizar. Então seria interessante consultar agora a nossa lista de realizações de 2019. 2019 é um ano que trouxe rupturas,
Ocorreram rupturas nas nossas vidas. Algumas pessoas partiram, outras pessoas chegaram, alguns relacionamentos se afirmaram, outros terminaram porque deram o ciclo, o tempo necessário e chegaram ao fim. E cada um dos senhores e das senhoras, inclusive eu que estou falando, poderia elaborar aqui uma lista e uma relação dessas mais variadas situações. Algumas que nos trouxeram lágrimas, lágrimas profundas, dores amargas. Outras que nos trouxeram alegrias imensas. O que diferencia o enfrentamento das adversidades da vida é o nosso preparo emocional e espiritual. E o Espiritismo, como uma proposta de renovação de vida e de visão da vida, para que possamos contemplar a vida na Terra de uma maneira diferenciada, ele vem trazer essa sustentação. Ele vem nos dizer que nós estamos vivendo constantemente um ano novo. Sabe qual é esse ano novo? Chama-se reencarnação. Porque todas as vezes que você reencarna, você está tendo um ano novo na tua trajetória como espírito imortal. E a gente tem que refletir nessas questões de maneira mais profunda. Nós estamos em constante ano novo. A vida é um constante recomeçar. Todo domingo, quando toca aquela musiquinha do Fantástico, tem muita gente que já quer entrar em depressão porque vai ter que trabalhar na segunda-feira. Quando, na verdade, no domingo, a gente poderia dizer que chegamos a mais um Réveillon, porque uma nova semana vai começar, uma nova oportunidade de fazermos as coisas diferentes e de mudar aquilo que não nos agrada. Então, a vida sempre vem com essa lição, com essa informação de que é importante nós lançarmos um olhar diferente para aquelas velhas situações que nos atormentam, para aquelas situações nas quais ficamos presos em verdadeiras algemas, algemas invisíveis com as quais nós não conseguimos lidar, não conseguimos romper, porque ainda existe muito de ano velho e de homem velho nas nossas concepções de vida. Então, se nós adentrarmos esse novo período de translação da Terra, esse novo giro que a Terra vai dar em torno do Sol, se nós adentrarmos com a mesma visão, eu sinto muito informar que nós repetiremos as mesmas situações que já repetimos em 2016, 17, 18, 19. E a coisa não muda porque eu não mudo. Muda o algarismo, muda um movimento novo de translação do planeta Terra ao redor do Sol, mas eu não tenho um olhar diferente. Para mudar dentro de mim, é preciso fazer um movimento dentro da minha alma, onde eu possa largar pessoas, me desapegar de situações que eu valorizo absurdamente e que me fazem sofrer, alimentar sonhos e situações para os quais eu não estou preparado para viver. Isso passa por um choque de realidade e nós estamos muito longe de querer nos deparar com a realidade. Normalmente as coisas que nos incomodam, que acabam espicaçando a nossa alma, nós damos as costas, porque nós não enfrentamos aquilo que realmente nos incomoda e que vai nos transformar. E aí, todos aqueles sonhos, porque nós temos sonhos para 2020, mas nós tínhamos outros sonhos antes de reencarnar. A nossa lista, antes do ano novo, da nova reencarnação, ela era imensa. Humberto de Campos, o irmão X, no livro Contos e Apólogos, conta uma história muito interessante de um espírito que caiu fragorosamente em uma encarnação, errou demais, enganou as pessoas, cometeu delitos graves, e quando ele, após passar um período de sofrimento em regiões de muita dor, quando ele é resgatado, volta para a dimensão espiritual, ele começa a pedir uma nova encarnação, ou seja, um ano novo.
ele roga, consciente de tudo que ele havia feito de errado, por favor, ele pede ao benfeitor: eu gostaria de nascer e ter câncer, eu gostaria de nascer e perder a visão, eu gostaria de nascer e ser envolvido pela idiotia, ter dificuldade de raciocínio. E ele vai elaborando uma lista de questões que, ao entender dele, de situações, o resgatariam para um patamar diferenciado de entendimento. E o benfeitor ouve tudo aquilo e diz a ele: tu, como todas as criaturas, filhas de Deus, serás abençoado por um ano novo, por uma reencarnação. Mas é fundamental que tu acalmes teu coração, porque quem determina as provas e quem dá a sugestão das provas é a espiritualidade superior. Mas ele estava disposto: olha, eu posso nascer e depois de um tempo ficar com câncer, porque eu preciso sentir na pele, pagar na carne os crimes que na carne eu perpetrei. Depois de uns dias, o benfeitor espiritual volta com o programa reencarnatório a apresentar a ele. E ele diz assim: quais serão as minhas limitações? Eu passarei por algum processo de idiotia, eu passarei por um processo de enfermidade crônica. E o benfeitor diz assim para ele: não, tu não terás nenhuma doença degenerativa, tu nascerás médium, tu terás a oportunidade de resgatar tudo aquilo que tu fez de mal, servindo, fazendo bem para as pessoas. Ele então se espanta, porque aos nossos olhos, a nossa justiça é míope. Nós não temos senso de justiça, nem com os outros, nem com relação a nós mesmos. Nós somos míopes, criaturas limitadíssimas. O Espiritismo é uma lente nova para aplacar um pouco a miopia que nos caracteriza. E quando ele recebe a notícia: você vai nascer médium, ele fica sem saber o que dizer. A misericórdia de Deus te oferece a oportunidade de um ano novo, de uma vida nova como médium. E ele reencarna num lar simples, humilde, mas com muita amorosidade. Recebe todo o amparo possível. No tempo certo, é encaminhado para as lides dentro da seara espírita. E aí, quando a mediunidade se apresenta de maneira ostensiva, e ele começa a vivenciar, na intimidade da própria alma, o intercâmbio com a dimensão espiritual, ele acaba experimentando muitas dúvidas. E ele vai para a casa espírita e começa a alegar que a casa espírita não atende às necessidades que ele tem. Porque nós somos assim. Quando a gente vai num lugar, ao invés de procurarmos nos adaptar ao lugar, a gente quer que o lugar se adapte a gente. Ele começou a alegar incompreensão, perseguição do dirigente, não tinha o estudo à altura daquilo que ele necessitava para aprender. E aí, muito generosamente, o dirigente da casa o convida a participar de uma reunião mediúnica. E na reunião mediúnica, um benfeitor espiritual se manifesta através de um médium, e ele passa a indagar e fazer até determinadas exigências para que ele pudesse cumprir aquilo que reverberava na alma dele como compromisso assumido anteriormente, ou seja, a sua programação de ano novo, de vida nova. Mas, por mais que o benfeitor o orientasse e apontasse caminhos, para tudo ele inventava uma desculpa. E de desculpa em desculpa, ele se afastou da casa espírita e nunca mais foi visto. De desculpa em desculpa, a gente vai deixando de lado os compromissos aos quais nos vinculamos, aos mais simples, como por exemplo, uma lista de ações novas para o ano de 2020.
E quando chega lá em dezembro de 2020, a gente olha a lista, eu não fiz nada do que eu tinha combinado. E quando a gente chegar na dimensão espiritual, que nos depararmos com a lista que está impressa na acústica da nossa alma e da nossa consciência, nós nos apercebemos que nós não cumprimos tudo aquilo que o ano novo, a vida nova, a reencarnação nova nos possibilita de oportunidades para agirmos diferentes. Quando a Rita iniciou aqui a leitura da mensagem, falando sobre desculpemos, a gente ouve tanto falar em desculpar, em perdoar. Por quê? Porque essa, sem dúvida alguma, é uma atitude muito difícil para espíritos orgulhosos e vaidosos como nós. Quando a gente fala assim, perdoa, eu perdoo, mas eu não quero nunca mais ver na minha frente. Eu perdoo, mas eu não quero ter mais contato. A questão, que já foi dita aqui em uma oportunidade passada por mim, não é questão de perdoar e de esquecer, porque nós temos memória. E a dor nos visita, nos confunde, nos aturde, traz para nós, às vezes, muitas confusões e realmente dificuldades de se relacionar. Mas é importante que a gente tenha a visão que é preciso desculpar, perdoar, porque caso contrário, nós não viveremos ciclos novos. Nós transitaremos pela vida na Terra carregando as mesmas marcas, as mesmas mágoas das situações que nos infelicitam há tanto tempo. Então eu não perdoo o meu pai, porque ele não me deu a educação, ou não me deu o amor, ou porque ele abandonou a minha mãe, porque ele traiu a minha mãe. E eu passo a minha vida inteira batendo nessa tecla, que eu não perdoo, que a minha vida não é boa, e vou parar em consultório, e recebo diagnósticos médicos, e sou taxado como uma pessoa esquizofrênica, alguém que não está bem, porque eu não consegui desculpar, ou me convencer de que o mal que o meu pai fez pertence a ele e não a mim. O mal que alguém me fez pertence a quem fez. E como é que eu adentro um novo período, um novo ciclo na minha vida, se eu não quebro as correntes, os elos que me deixam conectado às coisas velhas? Como é que eu vou ter saúde física se eu estou com o meu peito entupido de mágoa e de rancor? É evidente que eu não vou ter saúde. É evidente que eu vou estar morando na solidão, porque mesmo cercado de pessoas, eu vou para a cela dos pensamentos que eu elejo, daquilo que eu quero cultivar dentro de mim, e vivo prisioneiro dos sentimentos infelizes. Daí a necessidade de nós, através da doutrina espírita, através daquilo que os espíritos nos propõem, que é a mensagem rediviva de Jesus, estabelecermos metas novas. Espera um pouco, eu quero ter cabelo. Bom, no meu caso não dá para ter cabelo nessa encarnação, só na outra. Então não vou ter cabelo em 2020, já estou desiludido. Eu quero emagrecer, mas para que eu mantenha esse pezinho excessivo, eu estou comendo muito. Se eu estou comendo muito, eu preciso me educar, eu preciso caminhar, mas tem a orla de Olinda aqui, né, em Paulista, que você pode caminhar, mas eu sou preguiçoso, eu não caminho. Então como é que eu vou perder peso? Vou adquirir uma condição aeróbica melhor se eu não quero caminhar? O problema está onde? Está no corpo ou está no espírito? Pessoal, os desencarnados já responderam, pode responder os encarnados agora. O problema está onde? Está no corpo ou no espírito? No espírito, minha gente. Espírito preguiçoso. Então eu tenho que caminhar, mas eu estabeleço isso como meta, mas eu não vou iniciar o processo que eu tenho que iniciar para obter uma saúde mais de acordo com as minhas necessidades. É o compromisso de emagrecer, é o compromisso de gastar menos, mas veja que interessante, todas as vezes que eu passo por um desconforto emocional,
Todas as vezes que eu sou contrariado, pessoal, prestem atenção nisso, que isso é sério, hein? Todas as vezes que eu sou contrariado emocionalmente, que eu não me agrado das coisas que chegam a mim, eu preciso tomar um medicamento para anestesiar a minha frustração. Aí eu pego o meu cartão de crédito e vou tomar remédio na vitrine do shopping. Então as pessoas fogem de si mesmas, porque não conseguem administrar, não é? Aquela situação ruim. Eu vou para frente do shopping, da vitrine, e lá eu me deslumbro, eu estou me anestesiando. E se tem limite no meu cartão de crédito, sai de baixo. Aí eu volto para casa com dívida, com a impressão que eu experimentei felicidade, mas aquele vazio que me trouxe angústia, eu não combati. Ele vai continuar dentro de mim, porque eu não consigo administrar as dores dentro da minha alma. Mais do que uma proposta de ações para ficar bonito em 2020, nós precisamos iluminar interiormente o nosso espírito. Nós precisamos adquirir gestos e atitudes simples. Uma proposta para o ano novo: fazer pelo menos 3 preces por dia. Você acorda de manhã, você toma café, não toma? Você não almoça? Você não janta? Não come... O que a gente comeu agora lá embaixo? Pamonha, que o Mário Jorge me deu, que estava muito boa. Mas a gente não pode alimentar só o corpo. Nós temos que alimentar o espírito. Nós temos, no instante em que formos sitiados pela dor, nos recolhermos em oração, para buscar o nosso equilíbrio. A prece é uma boia salva-vida no mar tempestuoso das provações humanas. A prece é um recurso, um abrigo, aonde nós podemos sair do turbilhão de uma discussão, de uma gritaria, de uma situação de confronto, de conflito, para podermos buscar a nossa reestruturação emocional e espiritual. Então, como é que eu vou mudar e ter um ano diferente se eu não me proponho a me tratar com amor? A vida vai lhe tratar exatamente do jeito que você se trata. Você precisa se amar, e se amar passa por entender que você é um espírito transitando pela terra, um espírito imortal, e você precisa de coisas espirituais, de alimentos espirituais. Você precisa se nutrir de valores que te tragam paz, que te tragam claridades, que façam com que você dilate a tua visão e comece a compreender que você não é proprietário de ninguém nesse planeta, não é do teu filho, não é nem do teu corpo. Tem que entrar num processo novo, elaborar uma lista nova. O que é que eu quero em 2020? Quero emagrecer, quero correr, quero andar, eu quero me aproximar de Deus. Amado Senhor, eu enfeitei meus lábios de preces para receber-te em minha vida. Eu perfumei meu espírito de oração. Eu sei que tu vens, Jesus, porque tu acorres a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que caminham na orfandade das coisas espirituais. Eu sei que tu vens, como tu prometestes. Eu sei que tu caminhas nos vales de dor e de lágrimas. Eu sei que tu estendes tua mão compassiva a todas as criaturas. Mas eu sei também, Senhor, que em toda a misericórdia, em todo o esplendor da tua luz, eu preciso estender a minha mão na tua direção, para que eu possa sair do vale de dor e de lágrimas, que na maioria das vezes, voluntariamente eu me coloco. Vem, Senhor,
na verdade tu viestes, pois podemos sentir tua presença compassiva e amorosa aqui hoje. Aqueles que abrirem o coração sentirão a pacificação e as claridades espirituais da presença dos benfeitores que trabalham nessa casa. Então, nós sabemos que na maioria das vezes nós não somos dignos da tua presença. Nós sabemos, como o centurião que buscou-te para pedir socorro ao seu escravo. Ele tinha autoridade humana, sobre 100 soldados romanos, mas o centurião entendeu que era preciso que ele fosse até Jesus. Era diferente, o movimento dele foi diferente. Ele poderia pedir para 2, 3, 10, 20, 30 soldados, busquem aquele profeta nazareno e tragam para o interior da minha casa para que ele cure o meu servo. Mas ele vai a Jesus e diz ao Senhor: Senhor, o meu servo está enfermo, e eu sei que se tu pedir, se tu ordenares, ele será curado. Eu sou um homem de autoridade, a minha autoridade é do mundo. Eu peço para o meu servo, vá lá, e ele vai. Eu peço para que ele venha, ele vem. Eu também dou ordens. E o Cristo diz: eu irei à tua casa. Não, Senhor, a minha casa não é digna da tua presença, basta que tu ordenes. E o Cristo, impactado com aquele homem que, investido de autoridade humana, deixou a autoridade humana no exato lugar onde ela deve estar, para espiritualmente buscar auxílio, e ele diz: o teu servo está curado. Eu nunca vi fé assim em Israel. Ele comenta com os seus seguidores. O momento é de nós sairmos do lugar e irmos ao encontro do Cristo, que nos aguarda, que espera que tenhamos e que façamos um movimento de boa vontade para sair do lugar, para ir ter com Ele. Se não for assim, se nós não fizermos aquilo que nos cabe fazer, se nós elegermos a queixa, se nós acreditarmos que o Seara vai resolver nossa vida no passe, não vai. O passe vai ajudar, mas a nossa vontade é determinante para que a ajuda venha do alto e o ciclo se complete. Mas vale a pena também rememorarmos o conselho de Jesus, para que nós nos reconciliemos com os nossos adversários, enquanto estamos a caminho com eles. Não entendamos como adversários as pessoas que a gente tem desavenças, desentendimentos, brigas, porque eles podem estar até no ninho doméstico, no ambiente do dia a dia, e justamente aqueles que nos atiram pedra e que hoje se apresentam às vezes na condição de filho, marido, esposa, sogro, sogra, nós já tiramos pedras neles anteriormente. E aí, no nosso processo de ano novo reencarnatório, nós nos comprometemos a minimamente promover ações que nos reconciliem através da tolerância, do esforço, do amor, através da busca por uma atitude nova, uma atitude diferente, que possa movimentar a nossa vida e fazer com que nós possamos viver anos novos todos os dias, numa atitude diferenciada. Eu vou buscar um ano novo, mas eu preciso fazer um inventário do ano velho, ou um inventário do homem velho. Quem eu sou? Quais são as mazelas que me caracterizam? Como é que eu trato as pessoas dentro da minha casa? Como é que eu trato meu filho? Como é que eu trato a minha mulher? Como é que eu trato esses que me cercam? Porque eu posso ter lábios adocicados para pedir ao alto ajuda,
mas eu não tenho atitudes fraternais com aqueles que convivem comigo. E aí existe uma dicotomia entre o que eu falo e entre aquilo que eu faço. E evidentemente que nós temos uma característica. Todo mundo aqui tem o seu RG. Não temos o RG? Temos ou não temos, pessoal? Eu tenho o meu, 12.121.730.9, SSP, SP. Mas existe um outro RG. Existe um outro RG. É o nosso RG espiritual. Esse RG espiritual, nós não temos como mostrar aqui, porque eu posso fazer uma cara bonita e, no entanto, está odiando você. Esse RG espiritual, ele se caracteriza com as emanações dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Então, eu tenho ao redor de mim algo que se chama aura. Não é áurea, áurea é a minha vizinha, tá certo? Aura. Essa aura revela quem eu sou. Então, aqui ninguém sabe quem eu sou, mas na dimensão espiritual, todos sabem quem eu sou, porque a gente anda pelado, porque o que a gente pensa reverbera em energias para o exterior, reverbera no metabolismo do nosso corpo, mexendo na nossa saúde, na nossa pressão, na diabetes, na gastrite nervosa, em tudo. Então veja que beleza é a vida. E como ela é desafiadora. A doutrina espírita descortina para nós a grande realidade de que tu és o artífice do teu destino. Para de culpar os outros, a mãe, o pai, o marido, a sogra, o cachorro. Para, isso é infantil. É infantil. É tempo de responsabilidade, é tempo de viver um ano novo. Um ano novo sob os auspícios da divindade, que está lá com as conexões abertas quando nós desejamos plugar os nossos pensamentos nobres, mudando tudo aquilo que me infelicita, que me acorrenta e que faz com que eu viva ainda no século passado, sem ter transformado um único ano novo dentro de mim, porque eu não mudo os meus conceitos. Daí, quando nós nos reunimos numa escola hospital, num templo religioso, porque todos nós somos enfermos, carregamos necessidades, dores, limitações, chagas que só nós sabemos quais são, as tendências que ainda alimentamos. Nós hoje somos convidados a intimamente começar a pensar em viver um ano novo. Um ano com novos conceitos, que me garantirão saúde, paz espiritual. E mesmo que o mundo à minha volta esteja aturdido, não é? Eu estarei em paz, porque o Senhor da vida sonda os nossos corações. Ele sabe quem nós somos. Ele sonda as nossas dores, as nossas almas. Ele ouve as nossas angústias, Ele capta os nossos estados de tristeza, e Ele nos envia auxílio constante. Mas é preciso que nós façamos o movimento da abertura, da vontade espiritual, de nos alimentarmos, de deixar para lá, aquilo que não te serve mais. Aquela dor que tu carregas há alguns anos e que, se tu não tomares cuidado, entrará contigo em 2020.
e 2021 e 2022. Então, seria importante que nós colocássemos novas lentes para contemplar a vida sob uma nova perspectiva. É difícil? Não, não é difícil. Somos nós que não priorizamos. A vida, eu escrevi essa semana, que ela é muito, muito rica. Nós é que não sabemos ser ricos. Nós gostamos de pobreza. Pobreza e infelicidade. Porque fixamos o nosso olhar sempre naquilo que nos atormenta, que nos inquieta e que mexe conosco. Se nesse momento da tua vida, você olha para um lado e olha para o outro, e você vê que tudo está fora do lugar, que você coloca a mão na cabeça e se indaga, e agora? O que é que eu vou fazer com essa bagunça toda? Eu gostaria de lhe dizer que quem tirou tudo do lugar foi Deus, para que tu possas, com as tuas mãos, colocar as coisas no lugar a partir de agora. Então, acalma teu coração, acalma, tem paciência. Mas está difícil, mas se tu não te acalmares, vai ficar mais difícil ainda. E não adianta tu elegeres a queixa e a reclamação para poderes solucionar a tua dor e a tua dificuldade que tu não irás solucionar. Eu gostaria de fazer um convite para vocês. Dia 15 de janeiro, nós estaremos fazendo a palestra de inauguração do Grupo Espírita Acolher, que fica na Mangabeira. É a casa da qual que eu citei aqui na minha última palestra, faz tanto tempo, acho que eu falei aqui na outra encarnação. Falamos da casa do Grupo Acolher, que nasceu aqui do Ceará, né? O Ceará cedeu para a instituição um prédio, uma casa que estava fechada há 14 anos. E o Mário Jorge olhou para mim, quando ele olhou eu quis virar as costas assim e tal, mas não deu. Aí ele nos convidou a ajudar na abertura da casa. Então, nesse instante, eu estou presidente da casa. Entenderam? Eu disse, eu estou, eu não sou, estou. E nós, estando presidente, convidamos a todos que queiram ir lá no bairro, que quando o Mário Jorge me disse, é lá na bomba do Emetério, eu falei, Jesus, é na faixa de Gaza, não é? Mas depois eu fui lá, a comunidade é maravilhosa, é uma comunidade necessitada, e é interessante. Sabe o que eu descobri? Que a comunidade da Mangabeira precisa das mesmas coisas da comunidade aqui do Ceará, Evangelho. Nós estamos precisando de Evangelho. Estamos precisando nos aproximar do Jesus que as religiões afastaram de nós. Porque Ele está bem próximo. Ele está próximo do preto, do branco, do gay, da lésbica, do trans. Ele está próximo de todo mundo. Os homens é que não estão próximos. Mas nós temos que fazer um movimento em contrário. Ir ao encontro de Jesus. Então nós estaremos fazendo a palestra, serei eu o palestrante do primeiro dia, né? Os trabalhadores da última hora é o tema da palestra. Estão todos convidados para ir à Rua do Rio, 138, Rua do Rio, 138. Atenção, isto é uma gravação. Rua do Rio, 138. Quem desejar, nós já temos 110 cadeiras. Que beleza. Já temos água, porque não tinha. Ainda não temos mesa. Não é? Ainda não temos água também para beber, né? Vamos comprar ainda e tal. Então a casa precisa de ajuda, de pessoas que queiram nos auxiliar, porque o Grupo Espírita Acolher
que é o filho mais novo do Ceará, estará lá falando de Jesus, falando de Evangelho e principalmente da doutrina dos Espíritos. 15 de janeiro, às 19h30, é o horário da nossa reunião pública. Nós continuaremos dando curso aqui às segundas-feiras, aqui no Ceará, até acabar o livro 2, sobre mediunidade. Então, segunda-feira, voltamos dia 13 de janeiro, com o curso. Quem quiser vir estudar conosco, na segunda-feira, estamos aqui toda segunda-feira, às 19h30. Sendo que o Ceará oferece também o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece em outra sala, oferece as obras de André Luiz em outra sala, que são os livros na dimensão espiritual, e para os médiuns da casa, o livro Diálogo com as Sombras, do excelente escritor Hermínio de Miranda. Então a casa oferece para nós, às segundas-feiras, o que de melhor o Espiritismo oferece: conhecimento. Se beberes desta água, jamais terá sede. E a gente precisa beber da água para saciar o nosso espírito, conhecendo, para você não passar mais procuração para ninguém falar com Deus no seu lugar, certo? Você é filha, é filho, quem tem que falar com teu pai é você, não sou eu que sou o dirigente momentaneamente, né? Posso ser o facilitador, mas a tua comunhão com Deus, ela é sua. Então eu gostaria de, no encaminhamento desse nosso encontro, agradecer imensamente a Deus, e evidentemente que eu preciso me dirigir novamente àquele homem de Nazaré, aquele Senhor compassivo, que nos aguarda, que nos espera. Nós precisamos, para 2020, sair da fila dos que se queixam, porque essa fila é muito grande, e precisamos entrar na fila dos que têm muito a agradecer, porque essa fila é muito pequena. A fila da gratidão nos garante saúde, alimenta o nosso coração, nos pacifica, nos aproxima de Deus. A fila dos queixosos ensombrece a nossa aura, escurece o nosso horizonte, tira de nós as melhores perspectivas de transformação. Nem sempre é fácil, mas se porventura aquela pessoa que tu amavas e sob a qual tu devotavas as tuas mais caras esperanças, ela te deixou sozinha no transcurso da tua vida, agradeça, porque ela cumpriu o papel que ela tinha a cumprir, o ciclo que foi finalizado, e é mister que tu sigas adiante. Se tu guardas ou reverberas no teu coração ainda a voz agressiva ou caluniosa, que roubou a tua paz, tirou a tua estabilidade emocional, psicológica e espiritual, segue em frente, desculpa, deixa para lá, porque é mais importante a tua paz, porque não existe nada nesse mundo mais importante para a tua vida do que a tua comunhão com o teu Pai. Se, porventura, o desemprego visita os teus dias, e tu andas sem esperança, não desanime, não desespere, e principalmente, não desista, porque tu és o maior investimento de Deus na face da terra. Eu vou repetir, tu és o maior investimento de Deus na face da terra. É através de ti que o Senhor fala a outras criaturas, é através das outras criaturas que Deus fala na tua vida. Portanto, levante a cabeça, olhe para o alto, não perca mais o tempo olhando para o chão, identificado com as sombras. Caminha, acredita, tenha força, porque tu és importante. Tu és mais importante do que qualquer outra criatura. Lembrai de Salomão, das árvores que não semeiam, não plantam, não colhem. Elas são importantes, mas e tu? O maior Hatha Yoga do Brasil, professor Hermógenes, tem uma frase dele que eu coloquei num livro que eu escrevi chamado Algemas Invisíveis,
Ele diz assim: quando eu disse ao caroço, a semente da laranja, que dentro dela existia um laranjal inteirinho, ela me olhou estupidamente incrédula. Vou repetir. Quando eu disse a semente da laranja, que dentro dela existia um laranjal inteirinho, ela me olhou estupidamente incrédula. Existe um laranjal dentro da semente de laranja? Hein, pessoal? Existe um milharal dentro de um grão de milho? Existe um cafezal dentro de um grão de café? Existe? Se existe tudo isso, o que não existe dentro de ti? Tu que és o espírito, princípio inteligente da terra, tu que tens a capacidade de ser um alquimista. Os alquimistas, através da alquimia, transformam o metal em ouro. E tu, espírito imortal, filho de Deus, podes, na tua alquimia do perdão, do desapego, transformar a dor em amor, transformar a lágrima em nova oportunidade. Basta que tu queiras, basta que tu vivas um ano novo, um século novo dentro de ti. Continuarei enfeitando meus lábios de preces, continuarei esperando a tua chegada. Eu sei que eu me atrasei para o encontro, há tantos séculos tu me chamavas, e eu preferi o deleite das paixões humanas. Eu preferi me distrair com as bailarinas, com o riso fácil, que inebriavam os meus sentidos e me encantavam. E quando eu cheguei, tu não estavas. Ó Senhor, toca a tua flauta, para que a minha alma possa ouvir a tua canção, para que eu vá até ti, Jesus. Muita paz.